Pessoal, tenho a honra hoje de estar com o Kessely. O Kessely, ele é empreendedor, é empresário e ele tem desenvolvido uma trajetória na produção de conteúdo, no universo digital, e ele tem muito a nos ensinar. Seja muito bem-vindo ao Creative Talks. Esse canal é da Creative. Se você não se inscreveu ainda no canal, vai lá, ajuda, faz a inscrição para que a gente possa democratizar com excelência conteúdo de Fortaleza para o Brasil. Queria também lhe pedir, né? Façam sugestões, façam críticas. A gente precisa melhorar. E nós sempre estamos com escuta muito atenta ao que vocês nos dizem. Além disso, eu gostaria que vocês também acionassem as notificações para que vocês possam ficar sempre muito atentos às novidades. Nós estamos vivendo agora um ciclo de debates, reflexões, de boas conversas para empreendedores do Brasil e muito fortemente voltado para os protagonistas da Creative. E hoje, Kessler, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua história como empreendedor, porque ela é uma história inspiradora. Alguém que é apaixonado por educação, mas toma uma decisão de empreender em diferentes ramos e hoje, com muita coragem, com muita ousadia, tem ligado, digamos, o interior do Ceará à capital e, ao mesmo tempo, ao Brasil hoje, porque você fala para o Brasil. Seja muito bem-vindo. Fala um pouco sobre a tua história de empreendedor. Olá, Davi. Muito obrigado pelo convite, né? A todos que acompanham esse canal, a família Creative, que sempre me acolhe muito bem. É um prazer, meu coração se enche realmente de alegria, Davi, de sentar aqui com você e compartilhar, né? Compartilhar experiências, compartilhar as vitórias, os resultados, os planos vindouros. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, quem está nos acompanhando, espero que consiga, de fato, né, retirar algo de aprendizado para sua vida. Então, Davi, suas palavras elas são sempre muito gentis, né? São sempre muito Honra nossa. gentis Honra nossa. e isso é inspirador, isso nos estimula. É por isso que a gente está aqui tão alegre, com tanta vontade de contribuir. Então, quando você me faz essa pergunta sobre trajetória, sobre quem de fato, né, nós somos, qual é o nosso propósito, me gera muitas reflexões, né? A educação, ela está muito na essência, né? Eu tive aí um misto de experiências, né? Mas eu quero falar com vocês que eu comecei a empreender com 8 anos de idade. Então, o que 8 é anos de mais idade. forte, mais marcante na minha trajetória, né, que me impulsionou até aqui, foi o empreendedorismo. Inclusive, entrar na educação, né, me tornar educador na essência, como formação, foi influência da mentalidade empreendedora. Inclusive, ter essa mentalidade é um ponto muito forte, né, que nós estamos trabalhando hoje nos conteúdos que nós estamos compartilhando com as pessoas, porque o nível de mentalidade empreendedora, entender o que de fato é mentalidade empreendedora, foi o que me tornou diferenciado, foi o que me fez evoluir na minha trajetória. Então, é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com você hoje. E aí, como eu falei, eu comecei com 8 anos de idade. Sua referência, seu pai, sua mãe. Meu pai e minha mãe são grandes referências para mim, né? E muitas vezes os erros de alguém nos inspiram e nos ensinam a melhorar aquela trajetória, né? Então, aos 8 anos de idade, quando eu vivi esse impulso do empreendedorismo, foi por uma fala do meu pai. Meu pai era um grande comerciante, um cara extremamente aguerrido por vendas, dominava a região dele, né? Era quase o rei do algodão há muitos anos atrás, que o algodão era muito precioso na época. E Sim. ele era conhecido, comunicativo, vendia muito, tinha todo um domínio na região. Sendo que por falta de gestão, por falta de ferramentas, por falta de planejamento, ele passou por uma séria crise financeira e quebrou. Ele quebrou ali, né? Hoje eu entendo que o que não quebra é que hoje eu entendo, na verdade, que existe uma diferença grande entre CNPJ e CPF. E na época eu entendi que meu pai quebrou o CNPJ, mas o CPF, ou seja, a visão, os sonhos, né, o espírito de empreender dele jamais foi quebrado.
Então, isso foi o primeiro grande aprendizado que eu tive, né? E essa mensagem a gente passa ela hoje. Seja você empreendedor, entenda que o seu CNPJ ele pode até quebrar uma vez, mas não permita que o seu CPF quebre. Eu achei Porque fantástico é isso. o CPF, ou seja, é você que vai te levar a mudar de CNPJ, a abrir um novo negócio, a pivotar numa outra área, né? Então, assim, isso é muito comum. Nós vemos hoje em grandes empresários que têm sucesso hoje nas suas áreas, a maioria deles, em alguma vez, quebrou algum negócio, entendeu? Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Então, eu vi meu pai ali passar por aquela crise e aquele impulso empreendedor, né? Eu costumo dizer que eu acho que eu já nasci empreendedor, porque desde pequeno o meu pai, ele de maneira muito, sem ele não tinha intenção, tenho certeza disso. Mas todo domingo de manhã, Davi, sabe qual era a nossa atividade de casa? Pequenas empresas, grandes negócios. Vocês conhecem aí alguém? Pequenas empresas, grandes negócios e o Globo Rural. Todo domingo de manhã. Acordava cedinho e ali ia assistir aquele programa. Então, naquela época, o meio de comunicação que se tinha era a televisão, né? Então, era com o meu pai. Adquirir informação, ele se inspirava naqueles empresários, naqueles empreendedores. E, naturalmente, eu não tinha a opção de dizer assim, eu quero assistir um desenho animado. Não tinha essa opção. Então, tinha que assistir o que ele colocava para assistir. E aí, aquilo me gerou um aprendizado e foi desenvolvendo um nível de mentalidade empreendedora que eu jamais imaginei que fosse me servir hoje nos negócios que eu conduzo, né? Então, quando ele passou por essa crise, me veio um impulso. Preciso ajudar minha mãe de alguma forma. E aí, aos 8 anos, né, nessa necessidade, nessa crise financeira que passamos, eu pedi à minha mãe para fazer um bolo e preparar algumas coisas e eu levei até a escola. E aí teve um grande insight que vale a pena eu compartilhar aqui com vocês hoje, né? Foi quando eu fui dobrar a esquina. Eu uso muito esse termo. Dobrar a esquina. Dobrar a esquina pode significar uma série de coisas, né? Mas para mim foi uma mudança de rota. Foi sabe aquele ponto de inflexão, a atitude, a decisão que eu tive que tomar que mudou a minha vida. Então, quando eu saí de casa com aquela bandeja de bolo ali, uma criança muito, muito imatura, né? Quando eu cheguei na esquina, eu tinha que dobrar a esquina para ir até a escola. Me veio uma voz, sabe aquela voz que muitas vezes as pessoas escutam no dia a dia, diz assim: para com isso não faz sentido, você vai desistir, você está passando vergonha, isso ninguém vai querer comprar. Então, aquela voz que te bota para baixo, né? E aí eu decidi baixar o volume dessa voz, sabe? E escutar uma outra voz que me inspirou a continuar na jornada. Então, dobrar aquela esquina para mim foi, sabe, aquele salto, né, de amadurecimento e de colheita, porque me surpreendeu, a gente vendeu todo aquele lanche. E aí, o discorrer dessa história, eu virei praticamente o cantineiro da escola. A gente foi evoluindo naquele processo e levando outros lanches. E foi muito legal, né? Porque foi de maneira natural, não tinha cantina na escola. E eu fazia todas as funções da empresa. Eu comprava alguns lanches, levava a matéria-prima para minha mãe fazer em casa, levava para a escola, vendia e no final do mês saía com a caderneta na casa de cada um para receber o pagamento do mês, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica, que mudou realmente o meu nível de mentalidade, entendeu? Então, a partir daí, a gente iniciou toda uma trajetória, né? Uma trajetória que, de maneira muito natural, né, digamos assim, mas impulsionada por essa experiência vivida na infância, me fez entender que através da venda, do relacionamento, da oratória, né, do ousar, do dobrar a esquina, do baixar o volume das vozes que todos os dias eu escuto, talvez você escute, e muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui, às vezes escuta essas vozes, né, de descrédito que querem nos desestimular a atingir os nossos objetivos. Então, tudo isso me ajudou a caminhar nessa trajetória e a gente vai falar um pouquinho mais dela pela Uma frente. das coisas animadoras que eu estou tendo aqui nesse bate-papo em primeiro lugar, você fala muito bem, viu, Kessler? Esse Davi, sempre gentil. Pessoal, olha Eu só. queria dizer, Meu professor, eu tive a honra de estar na sala de aula com esse mestre. eu queria dizer pra vocês, cara, você fala bem e você vai contagiando a gente.
inspirando com o exemplo, ensina sem perceber. E aí eu já vou me inspirando e me espelhando. Uma curiosidade, na minha adolescência eu também vendia bolo. Passamos por uma situação delicada em casa, minha mãe precisava de uma segunda renda, e aí nós vendíamos bolo lá no colégio 7 de setembro. Então, a mamãe fazia lá uns bolos confeitados, às vezes ela fazia uns pãezinhos e tal. E eu tinha essa experiência de ir lá vender o bolo, vender pão e tal. E o meu avô foi o grande referencial, né? Junto com minha mãe, meu avô, meu pai, né? Mas meu avô foi o grande referencial de comerciante, né? De empreendedor, de empresário, enfim, que eu tive. Mas, Kessler, sua trajetória, ela remonta aos 8 anos de idade. Então, foram muitas experiências. E eu quero entender em que momento você vai para a educação e depois da educação você volta para a condição mesmo empresarial. Eu queria saber como foi essa transição. Sem dúvida alguma. Davi, essas experiências elas nos forjam, né? Elas nos fazem passar de uma fase para outra, muitas vezes sem perceber. A educação, eu costumo dizer que, assim como o empreendedorismo, foi uma paixão que eu encontrei com ela no decorrer da minha trajetória. Então, eu sempre empreendi a minha vida inteira, mesmo desenvolvendo o trabalho na educação como CLT, em paralelo eu empreendia, né? Eu, na verdade, digamos assim, eu nunca imaginei estar na educação, não foi um plano. Eu sempre quis ser administrador. Então, essa experiência da infância, ela despertou na minha mente o desejo de ser administrador, de ser gestor, né? Diante de tudo isso que eu já tinha vivido, da referência do meu pai, da minha mãe. E aí, aos 17 para 18 anos de idade, eu empreendia, tinha uma parceria com um amigo na área de eventos, que é uma outra área que depois eu explico melhor para vocês hoje. Uma das empresas que a gente tem, né, tá nessa linha Qual o nome da de uma empresa, Kessler? experiência, Universo Eventos. Universo Eventos. A Universo Eventos ela tem duas linhas. A gente atua na parte de iluminação, de letreiros iluminados, para destacar aí eventos, empresas, marcas, e temos um espaço Prime de água de coco, né? Temos uma marca Leve Coco e você pode ter no seu espaço para receber os seus convidados, um receptivo de casamento, de evento, de corrida. Então, depois vocês procurem aí que a gente vai falar um pouquinho sobre a Leve Coco. Então, essa área de eventos, né, ela me trouxe uma experiência boa porque eu evoluí também nela. Comecei como auxiliar de eventos, e aí fui pegando ali a expertise e fui desenvolvendo a minha criatividade. E chegou num determinado momento que eu precisei de fato de algo mais ali palpável, né? De um salário. Num primeiro momento, na construção da evolução natural, você se tem ali concluir o ensino médio, entrar na faculdade e de alguma forma trabalhar, né? E aí meus pais, eles já não moravam mais no interior, eles tinham vindo morar aqui em Fortaleza. E chegou um momento que meu pai teve que retornar para o interior e eu disse que eu vou ficar em Fortaleza, né? Eu disse, não, mãe, não vou voltar para o interior. Nada contra o interior, muito bom, mas eu já estava com a minha carreira encaminhada aqui em Fortaleza. E aí foi quando eu tive que tomar uma decisão de procurar algo para trabalhar, né? E aí nesse processo eu estava me preparando para o vestibular, estudando num cursinho pré-vestibular. E ao estudar como aluno no cursinho, eh, como eu falei aqui, e esse é o diferencial para qualquer um de nós. Ter uma mentalidade empreendedora realmente é uma inquietude que faz com que a gente viva isso como um estilo de vida. Então você vai enxergar oportunidades em todas as áreas. E eu lá, como estudante de cursinho pré-vestibular, de repente entra alguém na sala de aula e diz: eu estou precisando de voluntários para panfletar na semana que antecede o vestibular. E aí, olha só, meus pais tinham ido embora para o interior. Eu precisava de renda extra. E o cara abriu a porta e fez um convite. Eu falei, opa, tô disponível, né? Tô disponível. Eu não sabia nem direito o que era que tinha para fazer e nem de quanto eu ia ser remunerado por isso. Mas me disponibilizei. E aí, jamais imaginaria que o levantar da mão naquele momento eu estaria iniciando a minha trajetória na área da educação. Então eu fui panfletar no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, né? Ali divulgar o cursinho,
que era o cursinho pré-vestibular, que preparava, que tinha um percentual de bolsa. Então, fui lá, passava o dia no solzão lá, entregando o panfleto pra galera. E nesse processo, acabei me destacando, né? Acabei me destacando por quê? Olha só, Davi, isso funciona até hoje. Nas mais diversas áreas, nós temos profissionais e profissionais. Então, se você faz a atividade que foi lhe dada, né, aquela atribuição, por mais simples que seja ela, como eu ali estava distribuindo panfletos, mas tinha um grupo, não era só eu, tinha mais uns 5, e alguns deles pegavam os panfletos e jogavam na lata do lixo. Pra fingir que já tinham. Não, já entreguei, tô terminando aqui, terminei mais rápido. Então, e eu fazia o Aqui no quê? Ceará a gente diz assim, galera mala, Essa né? galera, Galera exatamente. mala, ou seja, Aquela para expertise, se né? livrar do trabalho, colocavam os Exatamente. panfletos no No lixo. lixo, E aí? entregava 2, Ai, entendeu? Então, assim, ali aham, tinha uma empresa nos pagando, sim. hoje a gente fala do infoproduto, hoje a gente fala do tráfego pago. Antigamente, isso era o investimento de tráfego pago que tinha, né? Era entregar panfleto na É esquina, isso era mesmo. esse, né? Então, o que acontece? E aí eu ali, né, muito disciplinado, correto, sendo, Davi, que nós não sabíamos que tinha uma pessoa observando todo o processo. E aí é onde está o grande detalhe. Sempre vai ter alguém te observando. E O aí? teu líder, o teu chefe sempre vai te observar. E aí o que acontece? Depois que terminou ali, nós fomos receber o feedback, né, da fiscal do grupo. E os demais foram o quê? Foram dispensados, naturalmente, porque ela viu que eles estavam ali, né, ludibriando o trabalho, tirando o panfleto, jogando fora. E eu estava numa linha mais disciplinado, coerente, né, entregando panfleto, conversando, se comunicando, pensando na empresa. E naturalmente foi o que aconteceu comigo. Foi contratado. Fui contratado, fui promovido, virei o chefe dos fiscais, né? Não mais panfletava diretamente, mas coordenava o processo da panfletagem todinha, que tinha todo um processo, a gente tinha que elaborar o panfleto, imprimir o panfleto, distribuir, escolher os pontos, então tinha toda uma coordenação estratégica. E aí, aos poucos, eu fui entrando na vida da educação, né? Como panfleteiro, depois fui para a secretaria da instituição, fui trabalhar como atendente, depois me tornei coordenador da instituição, e aí aconteceu mais um pulo do gato, né? Uma Você oportunidade. disse uma coisa Pois não. tão preciosa. Existe um versículo bíblico que diz o seguinte: sede, pois, diligente na tua obra, que perante reis será posto. Não será posto perante aqueles de baixa estima. Então, você panfletando, mas fazia com honestidade, fazia o seu melhor, fazia com excelência. Só para. É Exatamente. impressionante como os princípios eles são perenes, perpétuos, né? Universais. E aí? Sem dúvida, Foi Davi. escalando lideranças nessa instituição? Isso é muito forte, isso é um grande aprendizado, né? E aí, o que acontece? Essa diligência, como você bem trouxe, né? E essa busca pela excelência, ela não ficou só no panfleto. Em todas as outras atribuições que me era dado, eu fui ali fazendo com esmero, com dedicação e sempre buscando evoluir e dar o meu melhor. E por isso fui subindo de cargo na empresa. Sendo que essa empresa ela era parceira de um grande grupo educacional, onde nós comprávamos o material didático para aplicar da instituição. E aí eu comecei a ter contato com uma pessoa desse grande grupo educacional e surgiu uma oportunidade de um lançamento de uma sede nova, de uma nova escola na cidade. E eu confesso, Davi, que eu ia para os eventos, né? Eu ia para os eventos dessa instituição, como escola conveniada, como convidado. E olha só, que coisa simples, tá? Então valorize o simples na sua trajetória. Eu olhava para as pessoas daquela instituição e elas usavam um crachá azulzinho, rapaz, lindo, bordado. E eu olhava assim, rapaz, meu Deus, um dia se eu tiver o privilégio de usar esse crachá, Que né? poderoso, cara. Que Que poderoso, poderoso. que poderoso Então, isso aí. assim, olha só, gente, valorizar os pequenos Os detalhes, pequenos né? detalhes, Então, as assim, pequenas as pequenas conquistas conquistas, são assim, um grandes. crachá, mas ali pra mim era algo que eu desejava, entendeu? Então, naturalmente, com a minha dedicação, com o meu empenho e com a mão de Deus cuidando sempre, surgiu uma oportunidade, né? Surgiu uma vaga naquela instituição e um dia eu coloquei. E aí, Davi, um outro aprendizado.
sabe? Um outro aprendizado que nós não devemos nunca ser prepotentes, orgulhosos, sabe? Achar que eu sou bom o suficiente, né? Eu coloquei um currículo nessa instituição e eu falei, cara, sou muito bom, tenho expertise, né? Conheço, sou amigo do pessoal, vão me chamar de primeira. Que nada, os caras não me chamaram. E aí a sede nova inaugurou e eu passava lá, olhava, sabe aquele olhar que eu tinha pelo crachá? Quando eu olhava para a sede nova? Eu falei, cara, não me chamaram, contrataram outra pessoa. Aí assim, fiquei mal, mas fiquei, poxa, tenho experiência na área, né? Mas me gerou uma reflexão, eu falei, tem algo que falta, tem algo que eu preciso aprender. Sabe? Tem algo que eu não sei, que eu não tô pronto ainda. E aí, busquei me capacitar cada vez mais, melhorar, continuei na função que eu estava, mas recebi uma ligação um dia, né, me chamando para ir à tão sonhada instituição na qual eu estava almejando. E aí entrei nessa instituição, né, fiquei muito feliz, muito grato. E quando chegou nessa instituição, Davi, eu olhei para as pessoas, para os líderes e eu falei, cara, como eu faço para crescer aqui nessa empresa, né? Qual é o caminho? Qual é a jornada? Qual é o passo a passo? E eu olhei e vi as referências. E eu falei, cara, então eu tenho que ir para a educação, né? Eu tenho que deixar o meu tão sonhado, a minha tão sonhada administração e tenho que ir para a educação. Então foi como eu realmente assim entrei na educação, fui fazer pedagogia, fui estudar na UES. E aí fui me preparando e me desenvolvendo. Sendo que tem outros detalhes que eu vou contar para vocês agora, um pouquinho também, né? E aí, Davi, o que que você acha dessa experiência, dessa entrada na Não, educação como panfleteiro? olha, em primeiro lugar, Kessler, eu tenho que dizer pra você que essa série que nós estamos trabalhando aqui no Creative Talks, né, o protagonista, ela cai bem na sua persona. Eu estou a dizer isso com toda sinceridade, porque o elogio, ele é carregado de essência do conhecimento da pessoa. A bajulação é superficial, ela logo se desfaz, né? Você é uma referência, Cassie. Essa é a verdade, né? Você é uma referência. A gente para pra pensar e vê um cara com simplicidade que faz as coisas com esmero, sem pisar, sem maltratar, sem atropelar ninguém. E é apaixonado pelo que faz. Então, quando você esteve nessa instituição educacional, você era uma referência, respeitado, todos gostavam de trabalhar com você, tinham contigo um carinho genuíno. E aí a minha dúvida diante do que você está dizendo, porque seu pai e a sua mãe foram suas grandes referências, o pai empreendedor, empresário. Em que momento, né, ocorre esse tipping point, esse ponto de virada? Porque até então você poderia seguir carreira na educação, coordenador, supervisor, supervisor, diretor, quem sabe montar a sua própria escola, enfim. Mas aí ocorre um ponto de virada ali, tem algo na sua trajetória que você, parece-me que vai para, se eu estiver enganado, que você me corrija, mas você vai para o interior e vai lá empreender no interior. Qual foi esse ponto de virada? Quando isso aconteceu? Entendi. Na verdade, assim, como eu te falei, empreendedorismo e educação, eles estavam ali caminhando juntos, né? Mesmo como educador, eu sempre empreendi. Eu sempre empreendi no estilo de trabalho, de condução, né? Peraí, voltando aqui. Eu sempre empreendi no estilo de desenvolver a atividade. Então, a mentalidade empreendedora, e aí, Davi, fica aqui um grande aprendizado. Muitas vezes nós aprendemos que empreender é somente abrir um negócio, é abrir uma empresa. Empreendedor é apenas aquele que monta um negócio, que é autônomo, que compra algo, que vende algo, que abre um CNPJ, que vai lá na esquina, que aluga um ponto. E aí muitas vezes nós criamos esse conceito de empreender. E aí, analisando a minha trajetória, eu entendi que empreender não é somente abrir um negócio, não é ter um CNPJ. Empreender é um estilo de vida, empreender é um estilo de atuar numa função. Então, ter essa mentalidade empreendedora eram os impulsos que me fizeram evoluir nas empresas que eu passei. Então, em paralelo à atividade que eu desenvolvia na educação nessa época, né, que eu consegui atrelar ali a gestão com a educação, a minha trajetória educacional, ela sempre foi como
coordenador pedagógico. Então, sempre foi ligada à gestão. Aquela minha essência da administração, da gestão, atrelada a, digamos assim, a essência da educação de forma muito linda e nobre, como nós sabemos, né? De transformar vidas, de impulsionar alguém, de perceber aquele aluno que estava ali, que, cara, você tem um potencial gigantesco. Você conhece muito bem, às vezes a gente tinha um aluno que o cara ali é extremamente inteligente, mas ele precisava de um impulso diferente para poder ele perceber que ele era capaz de conquistar um resultado maior. Então, essa experiência na educação, ela sempre me trouxe muitos presentes, né? E ter a mentalidade empreendedora vai te fazer ser visionário, vai te fazer perceber coisas que nem mesmo a outra pessoa que é produto daquela ação vai perceber. Vou te dar um exemplo. Pois não. É um caso que me marcou muito. Então, eu assumi uma função muito estratégica na época de vestibular, de ITA, de Olimpíadas. E você sabe o desafio que é a busca pela medicina. Concorrer a um vestibular desgastante, muitas vezes uma tentativa, 2, 3, 4 vestibulares extremamente difíceis. E eu acompanhava os alunos. Tive uma aluna muito forte, prazer de acompanhar, e ela desistiu. Não quero mais tentar. Estou desgastada, não aguento mais, já inúmeras tentativas. E o emocional é abalado, tudo mexe, né? E eu acreditava muito no potencial daquela jovem. E aí eu fiz algo ousado. Eu a inscrevi no vestibular sem o consentimento dela. Então eu a inscrevi no vestibular. Paguei a inscrição, né? Eu a conheci, acompanhava o processo. Eu a inscrevi no vestibular Foi sem para o o Exame conhecimento Nacional do dela. Ensino Médio ou escreveu para a Não, Universidade vestibular Estadual? tradicional na época ainda, Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. E aí? Escrevi no vestibular, respeitei a decisão dela, mas eu acreditava no potencial. Então a minha mentalidade empreendedora focava no resultado. E um detalhe rápido. Empresário e empreendedor são conceitos diferentes, né? Exatamente. O empreendedor, como você muito bem disse, ele pode estar em qualquer habitat, em qualquer nicho, porque evoca o Exatamente. sistema de ter ideia de maneira criativa e implementar essa ideia. E Exatamente. aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Que eu escrevi, guardei ali a carta na manga. Chegou o próximo vestibular, eu comecei a conversar com aquela jovem. E acender a chama da possibilidade. Resumindo, o que aconteceu? Ela fez o vestibular e passou. Hoje ela é uma grande médica. Entendeu? Então, assim, Davi, Que história esse essa aí? diferencial, né? No qual eu fazia isso porque era a minha função, mas você faz na sua bela função, outros que estão nos acompanhando fazem nas funções nas atribuições, Que eles nas são áreas que pertinentes, lhes são enfim. pertinentes, mas fazer focando no resultado, tendo uma visão, e uma visão que gera transformação. Então, aquela jovem ali, ela me é grata a vida inteira, porque eu acreditei no momento que nem ela acreditou. Entendeu? Então, algo que eu bato muito na tecla, essa mentalidade empreendedora foi o que me impulsionou a sempre evoluir na trajetória. E aí, voltando para responder sua pergunta, né? Eu tinha esse impulso empreendedor, muito feliz na área que atuava, mas em paralelo, sempre empreendi. E aí fica uma outra dica aqui. A gente, como CLT, você tem uma carga horária a cumprir. Sim, Então, você vende o seu tempo para uma empresa, né? verdade. Você precisa entregar aquilo com muita excelência, com muita Sim. dedicação. Mas se você quer desenvolver algo extra, aquela renda extra, né? Que é muito falada comumente, aquela renda extra, você tem que fazer nos outros horários. Então, que horas é que eu desenvolvi outras atividades? Lá para 10, 11 horas da noite, no final de semana, quando não estava trabalhando. Então, em paralelo, eu ainda empreendia. Aquela empresa de eventos, aquela experiência que eu tive enquanto jovem, que fui evoluindo, se transformou numa empresa e, em paralelo, a gente sempre foi desenvolvendo isso. E eu também fui fazendo o quê? Alguns testes, ideias de negócio. Então, vamos abrir aqui esse negócio, vamos fazer um teste, vamos aplicar nisso, vamos investir nisso. Então, como CLT, eu continuava numa jornada com muita evolução, mas a mentalidade empreendedora estava ali me impulsionando a abrir o negócio. E aí, Davi, você falou algo que assim, para mim foi um dos maiores aprendizados, que é justamente por ter sido uma das falhas, né, que me trouxe mais dores na minha carreira empresarial, é que nós desenvolvemos um produto que daqui a pouco a gente vai falar para vocês, porque é esse produto que me doeu tanto ter esse entendimento, que eu não quero que as pessoas que têm esse mesmo anseio, que têm esse ímpeto, que têm
que tem esse nível de mentalidade empreendedora, sabe, percebam que há um grande diferencial entre essa vontade do empreendedorismo que nos impulsiona e uma mentalidade de empresário. Então, são dois pontos que muitas vezes a gente pensa que está ali interligado, né? Mas não. Todo empreendedor, ele sem dúvida alguma tem a obrigação de evoluir na trajetória dele e se tornar empresário. Nem todo empresário é empreendedor. Às vezes tem um empresário, um grande empresário, que ele precisa de um empreendedor ali para que a coisa caminhe junto e evolua. Então, ter essa virada de chave e entender que só a mentalidade empreendedora não me era suficiente para crescer e gerir um negócio de grande escala. É Esse diferente o papo, assim, processo. esse papo tá frito na minha cabeça, porque você vai falando e aí vai abrindo aqui uma série de caixinhas de reflexões, ideias, e eu, para não interromper sua fala, fico resguardando aqui. Mas algo interessante é que a sua relação com o empreendedorismo está diretamente atrelada ao seu berço familiar. É Sim, daquele pai que chamava para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Globo Rural. Então, o universo criativo, a vontade de ter ideias, ou observar uma ideia, aperfeiçoar, ou colocar em prática, era algo que já estava na sua raiz familiar. E aí o Joel J fala que o sucesso é algo treinável. Muitas vezes as pessoas elas querem ter uma segunda renda, querem ter uma terceira renda, enfim, e elas não se veem na condição de fazer isso, ou acham muito difícil, acabam se bloqueando. Mas o sucesso é treinável. Esse papo que exatamente. nós estamos tendo aqui e a revolução que você irá levar com a mente empreendedora vai levar esse público certamente até essa percepção. Eu não posso esquecer, falando sobre empreendedorismo, quando nós pensamos em criar a Criative, lá em junho de 2020, eu havia fundado a BSL Academia de Líderes, junto com o pastor, hoje bispo Fabrício Miguel, e nós fundamos ali em 2017, a partir do Instituto Basileia, que já existia. E a BSL Academia de Líderes teve uma caminhada muito exitosa. Nós chegamos a ser superavitários, inclusive, impactamos vidas de centenas, por que não dizer milhares de pessoas. Chegamos a ter números, inclusive, robustos, com DRE, balancete patrimonial. E o que eu aprendi em toda essa lição é que, e agora reafirmando as suas palavras, por vezes nós desenvolvemos o empreendedorismo no berço familiar, mas essa mente, essa postura empreendedora, se ela não estiver aberta para aprender o tecnicismo do dia a dia, ou mesmo o empreendedor não contratar o técnico que estará lá, né, na administração, na gestão financeira, na gestão contábil, tem grandes chances de dar errado. Mas a sua experiência, ela foi uma experiência muito fortemente vinculada à prática, né? O grande exemplo, né, que você manifesta para mim, manifesta para o seu público, para essa audiência agora, é aquilo que você viveu. E aí uma pergunta que eu acredito que é importante e digna de reflexão. Kesley, em que momento você formula? Em que momento você começa a olhar para essa oportunidade? Em que momento você entende que ensinar pessoas a terem uma mente empreendedora e vivenciarem a formação empresarial seria de vital valia para a manutenção de negócio e para a expansão de negócio? Em que momento você tem esse entendimento? Sem dúvida, Davi. Essa trajetória, ela, a minha, a sua, né, das pessoas que estão nos acompanhando aqui, ela precisa ser uma trajetória focada em aprendizado e uma trajetória focada em questionamentos. É um exercício que eu trago diariamente. Me questionar sobre algo, me questionar sobre o que falta, me questionar sobre por que aconteceu isso, tem algo que eu não estou enxergando, tem algo que eu preciso aprender, né? Só isso me é suficiente. Então, foi justamente num desses questionamentos que eu pude entender o que eu passei, as dores que eu senti, e eu pude
descobri algo muito atrelado à minha essência, sabe? Eu uso muito 3 etapas, né, na minha construção teve um momento que eu realmente parei, eu falei assim, eu não sou o tipo de pessoa que fica simplesmente, sabe, acordando, produzindo, pagando conta e dormindo. Sabe, naquele automático do fazer, só fazer por fazer, né? Para mim as coisas têm que ter sentido, sabe? Para mim, eu preciso ter um estímulo diferenciado. Algo que brilhe, algo que faça sentido, que gere contribuição, que marque alguém, que deixe um impacto. Então, se eu não estiver fazendo algo ligado a isso, para mim tá faltando algo. Então, foi um dia que eu acordei e falei: ah, vamos fazer aqui um planejamento para o ano vindouro. E o que que eu vou fazer no próximo ano? Vamos lançar um produto novo, vamos mudar a estratégia, vamos fazer um treinamento, sempre focado nas empresas, numa estratégia de marketing. Mas aí me veio um questionamento e falei: não, isso é básico, isso a gente já está fazendo no dia a dia, eu preciso de algo diferente. E eu preciso entender o porquê de fazer isso. E aí eu entrei, né, num processo de mentoria, de treinamento, sabe, para De poder de formação. formação, né, para poder entender os meus porquês. E entender o porquê de fazer algo novo para o ano de 2025, digamos assim. Qual é o meu porquê de fazer algo para o próximo ano? Qual é o meu porquê de fazer um planejamento? Né? Qual é o meu porquê de lançar um produto novo? Simplesmente pelo fato de vender, de lucro. Isso é muito bom, mas ele não é o suficiente. Então foi quando eu comecei, Davi, a perceber que eu precisava olhar para minha trajetória. Sabe tudo isso que eu estou falando aqui para você? Ao vivenciar isso no dia a dia, a gente ia esquecendo. E aí eu juntei todo o quebra-cabeça. E eu fui percebendo que, poxa, eu tive uma experiência muito grande na educação. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Nasci num berço de empreendedores. Tive todas essas influências ao longo da minha vida. E hoje, como empresário, empreendedor, sinto algumas dores que eu acredito que eu posso juntar as minhas duas grandes experiências da vida. A minha paixão de empreendedor com a minha essência de educador. E trabalhar educação e empreendedora, que é uma grande dor do mercado, de muitos empreendedores que querem se tornar empresários, muitos funcionários que querem se tornar empresários, que querem crescer e evoluir na sua trajetória. Então, eu tive esse insight quando eu olhei para toda a minha trajetória, para tudo que eu já havia vivido, né, experienciado. Quando eu estava na escola, um aluno me fez um questionamento e eu entendi que, poxa, ele me perguntou por um determinado profissional. Era uma expertise que eu ainda não tinha e ele me pediu uma indicação. E eu nem conhecia esse tipo de profissional na época. Eu falei: que profissional? O que esse cara faz? E aí eu fui pesquisar e fui entender isso. E foi também um período de muito crescimento, porque eu fui buscar novos conhecimentos, me especializar, fui entender que tinham ferramentas, técnicas, estratégias, livros, fui entender sobre inteligência emocional, que é algo que traz uma transformação muito grande, se soubermos aplicar, né? No âmbito empresarial, no âmbito, em todas as áreas, se você souber o que é inteligência emocional e como você trabalhar essa autogestão, isso é fantástico, traz muita transformação. E aí, o que que acontece? Eu juntei tudo isso e eu percebi um detalhe. Todo empresário quer ter funcionários com a mentalidade empreendedora. Não tem como. As empresas hoje, o mercado hoje busca funcionários que tenham um perfil empreendedor, que tenham uma mentalidade empreendedora. Mas o que é essa mentalidade empreendedora? É ter iniciativa, é ser proativo, é fazer diferente. Sabe o exemplo da aluna que eu falei, que eu vi, que ela, no momento, ela tomou a decisão de não se inscrever, mas eu fui lá e escrevi e gerou uma transformação na vida dela? Isso é ter uma mentalidade empreendedora. É saber a demanda do teu chefe, saber a demanda da tua empresa, é entender do processo, é fazer diferente, é ir além, é não ficar ali no básico, né? Só batendo ponto, só na execução da função, mas fazer isso de forma diferenciada. Então, a minha dor de empresário, de desenvolver o meu time, de ter funcionários com a mentalidade empreendedora para que eu pudesse crescer, ampliar as minhas empresas, desenvolver líderes, entendeu? Que esses líderes possam conduzir os negócios, né? E a gente possa evoluir de posicionamento, ficar ali no tão sonhado
estratégico, né? No ponto estratégico, e ter pessoas no tático, no operacional. Então eu entendi que, poxa, eu quero funcionários, Davi, como eu fui funcionário. E aí foi onde eu fui perceber essa lacuna. E eu precisava fazer o quê? Treinar. Treinar. Então eu fui juntando tudo. Todo o investimento que eu já fiz em mentorias, em livros, em cursos, né? Eu fiz vários treinamentos, viajei, fiz treinamento com muitos grandes players que hoje a gente tem aí no mercado. E aí fui pegando um pouco de cada um com a minha trajetória, com a minha essência. E foi onde nasceu, né, um novo negócio. Porque não podia ser diferente. Eu sou vendedor, sou empreendedor, né? Então, assim, eu estou aplicando isso nas minhas empresas, está sendo muito bom, né? E aí tá nascendo esse novo negócio que a gente vai já compartilhar pro pessoal, entendeu? Eu tenho que dizer que tudo aquilo que eu estou escutando de você é a manifestação das suas raízes familiares aperfeiçoadas pelas experiências profissionais, mas ao mesmo tempo pela formação. Então, você me fala sobre administração, me fala sobre pedagogia, me fala sobre uma série de cursos de formação que você teve ao longo dessa jornada, e aí surge a mentalidade empreendedora. Exatamente. Kessler, quando a gente fala sobre o mentalidade empreendedora, qual o problema que o mentalidade empreendedora almejaria resolver? É estimular um estilo de vida diferente, né? O meu maior problema era justamente esse: ter uma equipe, ter líderes com esse nível de mentalidade evoluída. Eu quero refazer minha pergunta. O mentalidade empreendedora é uma escola? Mentalidade empreendedora é uma plataforma digital que nós estamos desenvolvendo, né? Muito bom. Uma escola de treinamentos. Então, você imagina só, você vai para uma escola, vivenciar toda uma trajetória de evolução, aprender conteúdos, história, como o nosso grande mestre aqui, geografia, matemática, física, química. Então, assim, disciplinas que têm lá sua grande importância na construção, de maneira geral, né? Então, ao olharmos para a área do empreendedorismo, para a área empresarial, hoje eu como empresário, você também, você sabe das áreas, das competências, das habilidades que nós precisamos dominar. Sabe aqueles espaços que precisam ser preenchidos? E aí, o nosso projeto, ele nasceu justamente para trazer essa solução. É um ambiente onde você vai encontrar as soluções para cada uma dessas áreas. Inicialmente, o nosso principal objetivo é o quê? Estimular esse nível de mentalidade empreendedora, que é algo tão importante, fundamental, que vai fazer você evoluir. E aí, o que acontece? Eu não podia fugir das minhas origens, né? Eu não podia desperdiçar a minha trajetória. Então, na minha trajetória, qual foi o meu nível de evolução? Qual foi o caminho que eu trilhei? Então, eu evoluí de funcionário a empresário, né? Então, toda a base do curso, a base que nós estamos construindo é justamente nessa evolução de funcionário para empresário. Porque muitas vezes existem empresários com a mentalidade de funcionário. E o que nós queremos o quê? Estimular funcionários que têm uma mentalidade de empresário. Ah, mas eu não quero sair da CLT. Tranquilo, você pode se desenvolver na área que você está. E eu, como empresário, estimulo os meus a continuarem na área. Entendeu? Mas que cresçam e desenvolvam o seu nível de mentalidade para se tornarem meus sócios. Vamos abrir juntos outros negócios. Então, hoje a gente está nessa era, nesse modelo, nesse movimento de estímulo, né? Então, desenvolver esse nível de mentalidade vai te fazer diferenciado em qualquer área, mesmo se você não quiser empreender. E aí, se você quiser empreender, e aí tem um mote, né? Digamos assim, uma manchete muito forte que eu trago nisso é que, eu lhe faço essa pergunta: você acha que é possível ser um empresário de sucesso sem ter sido um funcionário de excelência? O que é que você acha? Vocês que estão nos acompanhando, vocês acham? Faz sentido isso? Tá? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu achei de uma coerência o que você falou, porque você está falando que o mentalidade empreendedora, ele é uma plataforma digital.
onde ele educará todos aqueles que almejam o empreendedorismo e vivenciam uma experiência na CLT buscando transitar para a condição de empresário, de pequeno empresário, enfim. Então, pelo que eu percebo, você está construindo com competência, né, de maneira autêntica, com mérito, mas existe um outro termo. Se a galera que está aí pudesse nos ajudar, quando eu não sou engenheiro de obra pronta, aquilo que eu faço, verdadeiramente eu já vivenciei. Eu sei o caminho. Eu já sei daquele caminho. Ou seja, meritocracia, autenticidade. Mas tem um outro termo. Se a galera ajudar, você na realidade está sendo extremamente coerente ao propor uma solução para um problema que você já enfrentou. Sim. E já resolveu. E aí, outro questionamento que você está dizendo, como é que eu vou ser um empresário onde eu irei performar como empresário, eu vou liderar um time, se eu fui um colaborador, vou utilizar um jargão agora, meia boca. Sim. Preguiça, encostava as coisas, fazia só aquilo que estavam me pagando para fazer, sempre reclamando, a culpa sempre no outro, nunca eu era parte da solução. Então, eu percebo claramente que aqueles que irão desfrutar dessa plataforma educacional, digital, essa plataforma de conteúdo, que vai oferecer uma série de fundamentos, de colunas, para que a transição possa acontecer. Porque a gente sabe que o empreendedor, ele parece um ser inquieto. Ele é criativo, ele é inovador, ele quer fazer as coisas acontecerem, ele tem iniciativa, ele lidera. E se ele pode ser mentoreado por alguém que já viveu essa transição e mentoreado por alguém que pensa de maneira racional, dando uma infraestrutura que possa capacitá-lo, aí certamente ele conseguirá avançar em uma outra velocidade. Sem dúvida. O Mentalidade Empreendedora tende a fazer isso. Quais são os pilares do Mentalidade Empreendedora? Vou compartilhar com você. Davi, isso é muito, muito precioso, né? Aquilo que nós temos, que nós vivenciamos, nós recebemos uma missão de compartilhar. Nós não podemos sermos egoístas, digamos assim. Então, quando eu vivenciei todo esse processo e senti muitas dores, porque como nós falamos anteriormente, há uma diferença entre empreendedor e empresário. Então, esse processo de evolução, ele é necessário. E não sou eu, mas muitos empresários, hoje empresários, depois de passar pelo processo, né, vivenciaram as dores de serem empreendedores impulsivos que cometem muitos erros por falta desse preparo. E aí, a pergunta que eu lhe fiz é o básico, digamos assim. Eu não tenho como ser um empresário de sucesso sem ser um funcionário de excelência. Porque muitas vezes hoje, nas empresas, tem funcionários que estão descontentes, cheios de reclamação, que não executam as suas funções com excelência e ficam, eu vou abrir meu negócio, eu vou sair da empresa, eu vou pedir as contas e vou abrir meu negócio. E o que que acontece? Entra para a estatística das empresas que quebram em menos de 2 anos. Por falta de preparo, por falta de mentalidade, por falta de entender o processo. Então, eu quero dizer para você que, inclusive, eu vivenciei isso. Eu tinha uma expertise, eu tinha uma experiência, eu tinha um impulso empreendedor, mas eu saí da CLT de forma abrupta, sem preparo, sem entendimento de gestão, sem ter o básico para abrir uma empresa. Abri uma empresa, queimei tudo que tinha em 1 ano, mais ou menos, depois voltei para a CLT. Porque eu entendi que me falta algo. Eu entendi que eu olhava para o empresário e eu dizia, eu quero estar do lado de lá. Mas eu olhava com uma mentalidade diferente. Por mais experiência que eu tivesse, expertise, por mais excelência que eu desenvolvesse minha atividade, mas falta algo. Então, a minha maior dor, que aí é justamente onde a missão da escola de treinamentos mentalidade empreendedora entra, é pegar na tua mão, sabe? E te fazer entender o momento certo.
e a evolução correta, o caminho, se ele for trilhado de forma sábia, com prudência, com diligência, o objetivo maior, ele vai ser atingido e ele vai ser permanecido. Porque muitas vezes chegar lá você chega, mas permanecer lá que é o grande desafio. Então, quando a gente construiu todo esse programa, né, essa jornada de funcionário para empresário, é uma jornada com maturidade. Então, eu sempre bato na tecla, né? Hoje a gente vive na era do digital, da comunicação, da informação fácil, e tem muitas pessoas que de maneira impulsiva influenciam outros ao cara largar a CLT de maneira irresponsável. Não, você precisa empreender, empreender é o caminho, você só vai ter sucesso se você empreender. Então você larga, muitos funcionários fazem isso de maneira irresponsável, sem preparo nenhum. O cara vai lá, pede as contas, no outro dia monta uma empresa e tá sofrendo e volta com prejuízo absurdo, porque o negócio envolve uma série de áreas. Gestão estratégica, gestão de marketing, você precisa entender de dinheiro, você precisa entender de gente, você precisa entender de vendas. Então, é um desafio grande, né? Empreendedorismo não é algo, não é um conto de fada, não. É algo sério. É bonito, é disruptivo, é inspirador, deixa legado, gera um impacto, gera contribuição, mas o bastidor, para você vivenciar ele de forma excelente e evoluir, é necessário uma série de potencialidades que muitas vezes nós não temos e que nós vamos descobrir onde é que eu vou pegar isso. Qual é a estratégia, qual é o curso, qual é o treinamento, qual é a experiência? Eu tenho que sentar na cadeira contigo para te ouvir, para escutar o que tu já vivenciou, para que isso sirva de lição e aprendizado para a minha trajetória. Mentalidade empreendedora, então, é uma escola que prepara a transição do CLT para o empresário, do empreendedor para o empresário, e o mentalidade empreendedora será distribuído por meio de uma plataforma digital. É isso, Kessler? Exatamente, Então, Davi. defina pra gente, Exatamente. para esse público que está nos acompanhando aqui no Creative Talks, tá? Pessoal, quero agradecer, tá? A gente trabalha muito fortemente com gratidão. Eu sou muito grato pela vida do Kessler de estar aqui conosco, de estar desenvolvendo essa caminhada aqui na Creative, mas eu também sou muito grato pelo Felipe. O Felipe, ele é o fundador e CEO da MCI, a MCI Multicommercial Imports. É uma das empresas mais importantes que veio a apoiar e desenvolver o cinema high-end no Brasil. A MCI fornece, teve como clientes ao longo da sua história Globo, Globo News, Record, SBT, Bandeirantes, uma empresa que é genuinamente cearense, mas hoje ela está em São Paulo, Santa Catarina, escritório aberto na Flórida. Então, nós somos muito gratos porque no início da nossa caminhada como empreendedores, eles acreditaram. Excelente. Nós não tínhamos ainda um faturamento que pudesse ser visto com um olhar que expressaria maior confiabilidade, e eles acreditaram no sonho do empreendedor que virou empresário. Maravilha. Então, e hoje a MCI é uma empresa que nos apoia, patrocina o nosso podcast. Ela está conosco nessa caminhada, e eu posso dizer isso, não é mais uma novidade, nós vamos fazer o podcast da MCI, que será transmitido de Fortaleza para o Brasil, onde nós também estaremos sendo sediados em São Paulo, estaremos dialogando com o Brasil. Para os próximos momentos, será isso que irá acontecer. Então, muito grato pela sua presença, mas Kessler, eu gostaria que você dissesse para a nossa audiência, nós quebramos as 110 mil visualizações, eu gostaria que você dissesse o que é então mentalidade empreendedora? Parabéns, MCI, né? Isso é o legado do empreendedorismo, Sim. né? Fantástico. Então, a mentalidade empreendedora é esse filho que está nascendo com muita verdade, com muita essência, com uma vontade de gerar transformação e impacto e de encontro a essa dor que sabemos que muitos têm, que sabemos que muitos têm. E assim como eu, um jovem que começou com 8 anos de idade, impulsionado por uma série de influências aí familiares e de decisões assertivas ao longo da vida, né? Percebi que ter essa mentalidade empreendedora me tornou diferenciado. Só que isso não era só o suficiente.
para eu me tornar de fato um empresário de sucesso. E aí nós desenvolvemos essa plataforma que ela vai ter material, ela vai ter mentoria, ela vai ter prática, vivência, porque tem uma outra coisa, Davi. Talvez hoje nós estamos Então, na era do conteúdo, conhecimento, mentoria, prática, conteúdo, mentoria, vivência. prática, vivência, sabe? Nós teremos ali testes para que sirvam de diagnóstico para a gente poder nortear as nossas Qual o decisões. objetivo do diagnóstico? O diagnóstico é, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer, entender o nosso perfil. Eu sei qual é o meu nível de mentalidade. Se eu perguntar para você agora, Davi, qual é o seu nível de mentalidade empreendedora? Você que está nos assistindo agora, qual é o teu nível de mentalidade empreendedora? Talvez você sabe responder baseado nas expertises, nas suas aptidões, mas se você tiver algo baseado ali, né, numa análise bem feita tecnicamente para te dizer, olha, o teu nível de mentalidade empreendedora é essa. Tá baixo, tá médio, tá alto, e o que fazer com isso? Então, nós não vamos só preparar e lhe entregar esse diagnóstico, nós vamos te dizer o que você vai fazer com isso. E aí essa plataforma ela vai ter todas essas ferramentas, entendeu? Dependendo do teu nível de mentalidade empreendedora, os direcionamentos vão ser específicos para o teu diagnóstico. Então, vai ter a disposição, vai ter a disposição, né, de todos os que anseiam vivenciar esse processo, evoluir na trajetória de funcionário a empresário com responsabilidade, com firmeza, sabe? Com coerência no discurso, se preparando para realmente tomar as devidas decisões com prudência. E aí entra, Davi, um princípio muito grande que eu trabalhei na minha vida. 3 etapas, 3 palavras simples, mas muito transformadoras: necessidade, escolha e propósito. Necessidade, escolha e propósito. Isso. Então, você vai ter noção. Eu estou fazendo as coisas por qual motivo? É somente pela necessidade? Pela necessidade de suprir ali, de pagar uma conta, de sobreviver? O que de fato está me impulsionando? Eu tô na fase da necessidade, ou eu já migrei para a fase da escolha, onde eu vou ter um pouco mais de maturidade para poder fazer escolhas mais assertivas, que vão influenciar a minha vida e a minha trajetória como um todo. E aí entra o grande lance, né? Quando eu entendi que o que me fez diferenciado foi o meu nível de mentalidade empreendedora, mas foi, sabe o quê? Fazer tudo com propósito. Enquanto eu estava panfletando lá na esquina no sol, eu estava fazendo com um propósito de ser o melhor panfleteiro, de me dedicar, de ter um feedback positivo, de receber aquele retorno, né? Por mínimo que ele fosse, mas eu estava fazendo com um propósito. Então, tudo que você desenvolver ao longo da sua vida, faça com propósito. Então, a nossa missão como escola de treinamentos, mentalidade empreendedora, é pegar na sua mão e caminhar com você nessa jornada, evoluir nesse processo, sair de funcionário para empresário, se você bem quiser, porque você pode estar muito bem na CLT e crescer na sua empresa. Mas com a mentalidade empreendedora, você vai se tornar um funcionário Que diferenciado. poderoso. E você vai entender que aquilo que você faz com propósito. Muito bom. Então, é ter esse entendimento. E aí, o que que nós precisamos, né? Assim, todo esse nosso, como se fosse as disciplinas que nós vamos trabalhar fortemente na escola de treinamentos. São alguns pontos que foram coisas da minha trajetória, que eu aprendi, que eu precisei desenvolver, que nós analisamos livros, histórias, né, treinamentos e percebemos que esses pilares, essas inteligências, elas são fundamentais e necessárias para que essa evolução aconteça de forma coerente e constante e que ela se perpetue. Esse é o grande desafio, né? Então, que tipo de inteligência? Vou compartilhar aqui algumas com vocês, por exemplo. A primeira delas é a mentalidade empreendedora. É entender o que de fato é isso, que inteligência é essa, como é esse perfil, como é esse comportamento. É desenvolver um estilo de vida empreendedor. Ter o empreendedorismo como um estilo de vida. Ser um pai que tem uma mentalidade empreendedora, ser um marido, as mulheres acho que sonham que os seus esposos sejam empreendedores dentro do lar, né? E aí, naturalmente, de maneira geral, na empresa, nos seus negócios, em tudo. E o segundo pilar, liderança multiplicadora. O que é liderança multiplicadora? É ter uma mentalidade visionária em relação à liderança. É ser um líder que vai estimular, que vai desenvolver novos líderes, que vai
ter ali pessoas para construir juntos com você o legado que você quer deixar, que quer transformar uma empresa, e fazer ela crescer, gerar um impacto grande, não ficar só ali pequeno. Se você é um líder centralizador, só aqui de trás do balcão e só aqui assinando papel, cara, você não vai ver nada. Você não vai conseguir multiplicar, né? Você vai ser egoísta. Talvez com o talento que você tem, com a missão da tua empresa que é muito nobre. Então, se disponha a ser um líder multiplicador. Isso vai gerar muita transformação. E como funcionário também. Se você é um funcionário de excelência, você vai ter uma oportunidade de chegar num cargo de liderança. Se tiver esse nível de mentalidade, você vai trazer mais resultado para a empresa que você trabalha. E aí o terceiro pilar é um pilar que está na veia, né? É o pilar de vendas. Então, é uma comunicação de vendas. Então, eu tenho que ter a mentalidade de empreendedor, eu tenho que ter um estilo de liderança multiplicador. A minha comunicação tem que ser focada em venda. Então, seja como funcionário ou empresário, nós estamos vendendo o tempo todo. Então são 3 pilares: a mentalidade empreendedora, o espírito de liderança Tem mais, e a tem venda? mais, completo. Esses estão os três primeiros, né? É a mentalidade empreendedora, a liderança multiplicadora, esse estilo de vendas, comunicação e vendas. O quarto pilar, Davi, é um pilar que aí eu começo a evoluir na trajetória e eu começo a transitar de empreendedor para empresário. Quando eu vou entender de gestão, de estratégia, quando eu vou mergulhar e perceber, caraca, empreender não é pegar 10 garrafas d'água e vender ali no sinal, não. Empreender, você vai ter que gerir funcionário, gerir uma equipe, liderar uma série de problemas no seu dia a dia, de cuidar do setor de compras, de olhar para o Sim, financeiro, de olhar para o sim, fluxo de caixa, de aplicar inteligência artificial, de usar o marketing estratégico, de estar sim, no verdade. digital. Então, eu preciso disso. E aí eu vou entender de gestão, e um outro pilar muito forte, né? É a inteligência emocional, que aí eles estão juntos nesse quarto pilar. Gestão e inteligência emocional. Autocontrole, muito importante dentro das empresas hoje. Digo na minha própria empresa. Tem situações extremamente desafiadoras que acontecem entre funcionários. Que se o líder ou o gestor não tiver ali um autocontrole, dizer assim, vou tomar O essa negócio pega decisão, o fogo negócio de pega vez, né? fogo. É verdade. Entendeu? Então, como o Davi falou, né, eu tenho um negócio no interior, então cidade de interior é aquela coisa mais acolhedora, as pessoas se conhecem, tudo muito próximo, né? E tem algumas situações O pessoal não gosta de fofoca, né? de jeito nenhum. E você sabe, a política é muito aguerrida, Sim, né? Quando tem polarizações. total, então assim, dentro da própria empresa você tem grupos de um lado e grupos de outro. E o comerciante ele precisa ali se manter neutro, porque ele tem que atender todas as pessoas e tem que conduzir esse espírito mais aflorado na época de eleições, ou seja, de outras situações. Então, inteligência emocional, autocontrole é extremamente importante. E Sim, aí, Davi, só nesse ponto, lembra que eu falei no começo, meu pai passou por uma situação sim, claro. financeira, é, ter esse entendimento de o que é CNPJ, o que é CPF, é fundamental para a vida de qualquer empreendedor que está nesse processo de evolução. Entender que o teu CNPJ ele pode até quebrar, mas o seu CPF, a sua mente, para gerir tudo isso, para tomar decisão, para fechar o teu negócio, se for necessário, para reabrir de novo, para começar amanhã, né? Mesmo tendo passado por uma série de dores que nós sabemos que vai passar, mas essa gestão emocional ela é necessária. E muitas vezes nós, como empreendedores e empresários, falhamos nessa parte, porque não cuidamos do nosso emocional. Então, esse controle, essa gestão emocional, inclusive temos uma psicóloga que preparou tudo isso junto conosco nesse pilar, porque é um pilar extremamente necessário. Não adianta eu ter um nível de mentalidade empreendedora lá em cima, eu ser um bom líder, eu ser um cara expert em vendas, mas vão acontecer situações que eu preciso estar bem para gerir tudo isso, né? E aí o quinto pilar é um pilar que é algo muito pessoal meu, né? Mas que assim, aquilo que funcionou para mim, que gerou transformação para minha vida, né? Que funcionou e funciona e faz sentido, tá dentro dessa trajetória que a gente está construindo. E isso é um recado que eu deixo para todos que estão nos acompanhando. Nós precisamos respeitar nossos princípios e valores. E Sim. nós somos os mesmos dentro e fora dos nossos negócios. Então, nós precisamos carregar a nossa essência com muita força, né? E eu entendi isso.
na minha trajetória. Existe técnica, existe livro, vídeo, curso, mentoria, imersão, estratégias, a escola de treinamentos que está vindo aí para somar todo esse pacote, né? E nos tornar diferenciados, nos tornar melhores profissionais. Mas chegou um determinado momento da minha trajetória em que eu tinha tudo isso. Livro, mentoria, imersão, curso, estratégia, negócios, uma mentalidade, uma mente empreendedora que precisa dar uma freada de vez em quando. Mas que eu precisei recorrer a um pilar, a uma inteligência que ela é individual, mas ao mesmo tempo está à disposição para todos. Que aí a gente chama de inteligência espiritual, né? Que é um pilar base. E independente do seu nível de espiritualidade, da sua crença, dos seus valores, mas para a minha realidade, para o meu negócio, essa inteligência, ela rege todas as outras, né? A minha crença, eu creio que o Senhor está comigo todos os dias, né? E meu pai me deixou um legado muito forte nisso, que a gente, inclusive, faz isso no Instagram, que é um devocional que acontece aos domingos pela manhã. Meu pai, todo dia, quando ele chegava na empresa, ele escrevia lá no papel, olha o controle de caixa dele, uma folha de papel ofício, e botava lá, obrigado Deus por mais um dia. Então ali, ele consagrava, ele entregava. Então ele entendia que tudo que vai vir depois disso daqui é Deus que vai conduzir, né? Então, esse pilar espiritual, ele é muito forte e muito real nessa construção que nós fizemos. E ele é vivo no meu dia a dia, né? Então, se nós entendemos que agradecer a Deus por mais um dia e empreender, entendendo que temos esse pilar como essência, vai nos tornar diferenciados. Não por nós, porque nós não merecemos, né? Eu louvo a Deus, agradeço pelas suas palavras, recebo. Só eu sei o que eu passei, o que passo, você também sabe o que passa na sua trajetória. Nós precisamos valorizar a nossa trajetória, né? Então, assim, palavras que você declara sobre mim, eu recebo, sabe? Agradeço e sinto como verdade, porque de fato é. Nós precisamos aumentar o nosso nível de merecimento. E isso está dentro também de um dos pilares que a gente trabalha nessa jornada de funcionário empresário. Mas nós precisamos entender que quanto maior o nosso nível de merecimento, maior também é o nosso nível de dependência de Deus, né? Porque os desafios são grandes. As decisões que temos que tomar nessa trajetória não são fáceis. Então eu preciso ter alguém aqui, que eu sei que está comigo o tempo todo, para me ajudar nessa caminhada. Então, Davi, é algo muito lindo, muito nobre, né? Algo que está sendo construído com uma essência muito grande, com a ajuda do mestre aqui da Creative, essa casa que nos acolhe Honra tão bem, nossa. né? E assim, estamos ansiosos para o lançamento, para compartilhar tudo isso. E vai ser um prazer muito grande gerar essa contribuição na vida das pessoas que tiverem acesso. Então, eu espero que você não perca a oportunidade. Fica ligado aí, vá acessar as nossas redes sociais para que esse conteúdo possa impactar a sua vida. Eu quero dizer da honra de tê-lo no Creative Talks. Eu vi uma genuína trajetória de um empreendedor nato, de alguém que dominou com excelência a CLT e hoje é um empresário e fala daquilo que coerentemente pratica, seja na área de insumos ligada à construção civil, seja a área de hortifruti, seja a área de eventos. E ao ter vivenciado todas essas experiências, nunca deixou de ter um coração humilde, ensinável, e ao mesmo tempo deixou, né, que Deus falasse ao seu coração e transformasse um sonho que possivelmente está também no coração de Deus em realidade. E é uma honra para nós podermos apresentar para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, para o Brasil, para o mundo, uma mentalidade empreendedora, e nós sabemos sim que será um sucesso essa plataforma de educação, onde centenas, milhares de pessoas serão impactadas positivamente e elas desfrutarão de uma comunidade viva, rica e preciosa em valores, porque esses valores se harmonizam com o seu caráter. Sim. Por várias vezes
você fala de coisas balizadas no seu caráter de filho, de pai, de esposo. E aí é uma honra realmente poder ter tido essa conversa. Sei que nós vamos caminhar juntos e muitas coisas poderosas irão acontecer e muitos problemas serão solucionados e muitas pessoas terão insights e muita gente vai expandir nessa transição do empreendedor para o empresário. Muito obrigado por ter aceito o convite e você é um protagonista da nossa semana. É isso. Obrigado, Davi. Você é luz, né? Eu gostaria de finalizar com essa palavra. A palavra de Deus, ela diz que nós somos a luz do mundo. Então, você tem sido luz na minha vida, Creative. E você que está nos acompanhando também tem essa missão. Então, a Escola de Treinamentos tem esse propósito de ser luz na vida daqueles que estão buscando, né, desenvolver essa trajetória que nós estamos colocando aqui à disposição. E lanço o desafio para você. Seja luz também na sua área, no propósito que você tem e gere contribuição. Tamo junto e Deus abençoe. É isso. Deus abençoe. Gente, foi uma honra. Mais uma vez, gratidão no coração. E a gente se encontra no próximo Creative Talks. Nos acompanhe pelo nosso Instagram, crer.ative, o nosso canal no YouTube. E é isso. Vamos democratizar o conhecimento de valor com simplicidade e excelência para o mundo. Até breve.